Previsões para o GP de Abu Dhabi de 2025. Chegamos no último vídeo de previsão de corrida, pelo menos, da temporada, o último vídeo de previsão de corrida do ano de 2025. Cara, eu tô bem ansioso pra essa corrida, eu tô bem ansioso. Foi uma temporada muito legal, apesar dos problemas, apesar do final desse regulamento ter sido bem complicado com questões de ultrapassagem, mas pelo menos em disputa ali num campeonato, a gente teve um campeonato muito legal e chegamos na última etapa com 3 pilotos podendo ser campeões. Até já vou trazer um comentário aqui, não é comum trazer comentário antes do vídeo de fato começar, mas como o Goiano 009 disse, a lenda, o eterno vice e o estreantes. 3 carros, 1 campeão. Temos aqui uma imitação do filme Carros na Fórmula 1, 3 pilotos, a lenda, o eterno vice e o estreante. Apesar do Lando Norris ter sido vice só uma vez e o Piastri não ser o estreante, não importa, a gente tem ali, dá pra encaixar eles pela resenha. A gente chega no GP de Abu Dhabi então, pra última etapa da temporada, que eu tô bem ansioso, com muitas expectativas pro que vai acontecer nessa corrida. Então, chega de enrolação, bora pra última previsão de corrida de 2025, que é o GP de Abu Dhabi. Fred do futuro, passando aqui para dar um aviso rápido, eu acabei esquecendo de gravar a parte que eu explico as condições de vitória de cada um, então eu vou passar aqui rapidinho só para vocês ficarem sabendo antes de assistir o vídeo. O Norris é quem chega, obviamente, com as melhores condições para ser campeão mundial nessa corrida. Se ele terminar em qualquer uma das 3 posições do pódio, ele é campeão. Agora, se ele terminar em 4º ou 5º lugar, ele precisa que o Verstappen não vença a corrida para que ele possa ser campeão. Caso ele termine em 6º ou 7º, aí nem o Verstappen e nem o Piastri podem ganhar a corrida. E aí sim, o Norris seria campeão. Se ele terminar a corrida em 8º lugar, o Piastri não pode vencer e o Verstappen tem que terminar de 3º para baixo. Caso ele termine em 9º lugar, o Verstappen não pode terminar de 3º para cima, não pode terminar no pódio, tem que ser de 4º para baixo. E o Piastri também não pode vencer a corrida. De 10º para trás, fazendo um ponto ou não pontuando de nenhuma forma, né? Terminando de 11º para trás, ele tem que torcer para o Verstappen não terminar no pódio e o Piastri não terminar entre os 2 primeiros. O Verstappen tem uma condição um pouco mais fácil que a do Piastri, ainda é bem difícil, mas um pouco mais fácil que a do Piastri. Caso o Verstappen vença a corrida, o Norris tem que terminar em 4º lugar, ou seja, fora do pódio. Se ele terminar em 2º lugar, o Norris tem que terminar de 8º para baixo e o Piastri não pode vencer a prova, tem que terminar de 2º, o 2º não vai poder, né, porque o Verstappen seria o 2º colocado nesse cenário, então de 3º para baixo. E com o Verstappen terminando em 3º, o Norris tem que ser o 9º colocado para trás, enquanto o Piastri tem que terminar de 2º para baixo, ou seja, não vencer a corrida. O Piastri é quem chega com as piores chances para ser campeão, mas ainda é possível. Caso ele vença a corrida para ser campeão, ele precisa torcer que o Norris termine em 6º lugar. E isso daí independe da posição do Verstappen. Se ele vencer a corrida, ele só precisa que o Norris termine de 6º para trás. Caso o Piastri fique em 2º lugar, ele ainda pode ser campeão, só que o Norris tem que terminar de 10º lugar para trás e o Verstappen tem que terminar fora do pódio. Se o Piastri terminar em qualquer posição que não seja 1º ou 2º, ele não tem como ganhar o Mundial. Então essas são as condições para que cada piloto vença o campeonato. Bora então voltar pro vídeo. Nosso primeiro tópico é a surpresa do final de semana, a última surpresa do final de semana, e a minha aposta é alguém que eu já apostei antes e que não deu certo quando eu apostei, mas dessa vez irei apostar com uma confiança um pouco maior. Minha aposta para a surpresa do final de semana é Yuki Tsunoda. Sim, estou apostando no Yuki Tsunoda. Sei que não é talvez o melhor final de semana pensando nisso, né? No Qatar ele não teve a melhor performance do mundo, apesar de ter terminado em 10º lugar na zona de pontuação. E, obviamente, foi demitido nesse final de semana, né? Nessa semana, no caso, ele foi demitido da Red Bull, pelo menos da vaga de piloto titular. Ele vai ser ainda reserva da Red Bull e deve ir para a Indy. Ainda falta um anúncio, mas provavelmente correrá na Dale Coyne, que é fornecida pela Honda lá na Indy. Então, por que eu estou apostando nele? Qual que é o grande motivo por trás da minha aposta no Tsunoda? Exatamente o fato dele ter sido demitido. Apesar do mau resultado no Qatar, na sprint ele ainda foi muito bem, ele mostrou ali que consegue, né, de encontrar um resultado, encontrar um bom final de semana se ele quiser. E daí talvez sem esse peso nas costas, a última corrida já não tem nada pra entregar, ele vai entrar como franco atirador ali, sabe, sem a pressão nenhuma nas costas, ele consiga entregar muito bem. E a gente até tem o comentário do João Moura FC aqui,
Tsunoda, na pura raiva, vai fazer um ótimo final de semana. E eu não digo nem na pura raiva, João. Eu acho que vai ser só no... Cara, sem a pressão, sem essa necessidade de entregar resultados. Ele mostrou no Qatar que pode ir bem. Ele falou também que são só nessas últimas 3 corridas que ele teve um carro 100% igual ao do Verstappen. Tirando o resto da temporada ele não teve. Então só agora que ele tá tendo um carro 100% igual ao do Verstappen. E na sprint do Qatar ele até entregou um bom resultado. Na corrida principal foi péssimo, mas na sprint entregou um bom resultado. Então talvez agora sem pressão, sem realmente esse peso nas costas, ele consiga bem. Então essa é a minha aposta para a surpresa do final de semana. O Tsunoda consegue brigar ali na parte de cima, ficar um top 6 para cima, sabe? O que querendo ou não já seria uma surpresa vendo os últimos resultados dele. Agora quem vai se surpreender com certeza é você com os pôsteres que a gente tem disponíveis na loja oficial do clube, o FG Clube, com os pôsteres dos pilotos que a gente lançou nessa nova coleção. Também tem alguns outros pôsteres especiais, como pôsteres de corrida, como essa corrida clássica do GP de Mônaco de 1967. A gente também tem o pôster do carro do Alonso. Tá sempre sendo adicionado novos pôsteres lá na FG Clube, então não deixa de conferir esses pôsteres e todos os outros produtos da loja. Camisetas, tem boné também, e você pode conferir tudo isso no link que está no comentário fixado desse vídeo, para você dar uma olhada na loja oficial do clube, e também vai estar ajudando muito aqui o canal, além de ter um pôster maravilhoso como esses aí que vocês viram na sua coleção. Então não deixa de dar uma conferida lá pelo menos. E aproveita, Natal, dá de presente pra alguém que você gosta, amigo oculto ali, alguém da sua família, um primo que gosta de Fórmula 1. Tenho certeza que ele vai gostar muito de um pôster do piloto favorito. Então é isso aí, a publi hoje é da minha própria loja mesmo. Minha próxima aposta é pro flop do final de semana, quem que não vai entregar o resultado que você espera dele. E de novo nós vamos para o universo da Red Bull, só que não é o Verstappen, e sim o flop do final de semana será Liam Lawson. O mesmo motivo que levou eu colocar o Yuki como alguém que eu acho que vai ser a surpresa, me leva a colocar o Lawson, que é o anúncio do Isaac subindo para Red Bull como segundo piloto lá da equipe principal, como companheiro do Max Verstappen. E eu acredito que o Lawson possa se afetar um pouco. A corrida que a gente teve esse final de semana no Qatar já deu para sentir um pouco que ele não estava mais tão próximo do Isaac. Nas últimas classificações, nas últimas etapas ele estava sempre andando tão próximo. Só que, por exemplo, na própria classificação ele cai no Q2, o Hadjar vai pro Q3 e na corrida o Lawson até acaba pontuando, mas é um nono lugar. O Hadjar ia terminar bem na pontuação também, só que tem um problema no carro no final da corrida. Então ele acaba não conseguindo terminar na zona de pontuação por conta disso e sobe uma posição pro Lawson. Só que claramente o Lawson deu pra perceber ao longo dessa temporada que é alguém que se deixa ser afetado por situações negativas. Quando ele sai, né, depois que ele é demitido de forma rápida da Red Bull, o que aquele foi um golpe duro e ali eu nem julgo ele demorou bastante pra deslanchar, demorou bastante pra começar a entregar resultado na Racing Bulls, demorou ali até o GP de Mônaco. E agora com esse anúncio, com a saída do Hadjar pra 2026 na Red Bull e ele ficando na Racing Bulls pra mais uma temporada, eu acho que ele sente que vai ficar já tipo, ah, cara, quer saber, sabe, tô aqui já, é a última corrida do ano, só em 2026 que eu preciso me preocupar e tal, o que é um problema, porque a Racing Bulls tá na briga pelo P6 dos construtores, tá numa situação confortável, o Hadjar deve fazer uma boa prova e terminar na zona de pontuação, eu imagino que isso vai acontecer, só que ainda assim, dependendo de um resultado, se, sei lá, uma Aston Martin ali, um Alonso consegue um pódio milagroso ali aleatoriamente da vida, sabe? Já coloca em situação essa posição confortável da Racing Bulls no P6 de construtores. O P5 já tá garantido, o Williams já fechou a temporada ali, mas coloca em risco a situação da Racing Bulls. Então o Lawson precisa entregar, mas eu acredito que talvez essa pressão, esse descontentamento pelo que aconteceu pode pesar um pouco na situação dele. Nossa próxima previsão é a pole position. Quem vai largar da primeira posição no GP de Abu Dhabi de 2025. E pra mim, quem larga da ponta, quem vai fazer a pole position é Oscar Piastri. No GP do ano passado, assim como no Qatar, ele já tinha ido muito bem. É outra pista que ele consegue encontrar um bom ritmo, consegue encontrar uma boa performance. E principalmente porque ele tá com esse sangue nos olhos. Depois do que aconteceu no Qatar, da vitória ser tirada dele por aquele erro estratégico da McLaren de não ter parado no safety car, pra mim. Um erro injustificável ainda da McLaren não ter parado seus dois pilotos durante o safety car, que ferrou os dois na disputa do título, colocou o Norris numa situação mais difícil para ser campeão e tirou uma vitória do Oscar Piastri. Então pra mim ele vem com sangue nos olhos para esse final de semana. Ano passado fez uma boa classificação, a corrida acabou não indo do jeito dele, mas ele fez uma grande classificação, terminou em segundo lugar atrás do próprio Norris, e eu acredito que com esse sangue nos olhos, com essa vontade de vencer,
Ele vai arriscar tudo e vai arrancar essa pole position. Não o Lando Norris, porque o Lando Norris não precisa arriscar tudo. Exatamente porque ele tem ali na mão uma situação mais confortável de todos para ganhar o Mundial. Ele não precisa arriscar tudo, ele precisa jogar com o regulamento embaixo do braço. E quem precisa arriscar tudo para tentar ganhar, que tá na situação mais difícil, é o Piastri, e ele vai tentar fazer isso, e com isso, pra mim, vai fazer a pole position, assim como fez no Qatar. E o pódio do final de semana, pra mim, vai terminar da seguinte maneira. Oscar Piastri vai largar bem, assim como ele fez no Qatar, e se não tiver nenhum desastre, o que pode acontecer, mas se não tiver nenhum desastre, ele ganhará a corrida, cruzará a linha de chegada em primeiro lugar com Max Verstappen em segundo, e Lando Norris em terceiro lugar, se consagrando campeão mundial. E assim, eu digo que o Norris vai terminar em terceiro, mesmo se ele pegar pole, mesmo se ele se classificar em segundo lugar. Porque ele classifica em segundo, vamos dizer, ele vai ter a largada, ele vai olhar o Verstappen jogando pra cima e falar, passa Verstappen, joga o carro pro lado, o caminho é seu Verstappen, se divirta, se mate com o Piastri lá pela vitória, eu vou ficar aqui dirigindo meu carro tranquilinho, ó. Vocês briguem aí, se batam, rodam um com o outro, faz o que vocês quiserem. Eu tô tranquilinho aqui, ó, dirigindo meu carro em terceiro lugar. Esse vai ser o Lando Norris da corrida, como o Enzo Lin disse. Ele vai ativar o modo Nico Rosberg, correr com o regulamento debaixo do braço pra pegar um pódio. O Norris está entrando nesse final de semana pra não brigar com o Piastri e pra não brigar com o Verstappen. Ele está entrando nesse final de semana pra ficar em terceiro lugar e é isso que ele vai fazer. As McLarens e a Red Bull são os melhores carros. E se eles largarem os três nas 3 primeiras posições, eles vão abrir do resto do pelotão. E no momento que isso acontecer, o Norris ele vai dar uma tiradinha de pé para os dois ali se matarem na frente e vai ficar tranquilinho em terceiro lugar sem nenhuma preocupação. Ele só dirigindo o carro dele, virando as curvas de Abu Dhabi sem se preocupar com nada. E os dois ali que briguem, sabe? O Lando Norris, para mim, então, será o campeão mundial de 2025, terminando a corrida em terceiro lugar, enquanto o Piastri se mantém na ponta e o Max Verstappen fica em segundo lugar. Com isso, a gente vai para nossa próxima previsão e o Bortoleto. Eu vou seguir a linha do que eu falei no Qatar e que estava certo no final das contas, apesar da punição, o Bortoleto até fez uma boa corrida, termina em 13º, e para mim vai ser a mesma previsão do Qatar. É uma situação que ele vai chegar no Q2, é uma pista que ele está acostumado, que ele já correu, então ele vai ter uma familiaridade melhor, a adaptação dele vai ser melhor, já que ele parece ter uma certa dificuldade em pistas que ele não tem costume de correr, a gente viu nas rodadas das Américas. Então, Abu Dhabi ele já correu, ele tá mais acostumado, deve fazer um bom final de semana, pelo menos pegar um Q2, eu acredito que fique no Q2, e fica nessas posições intermediárias ali, P13, P12 assim, que encaixa também com a situação atual do carro da Sauber. Acho que vai ser um final de semana razoável e que o Gabriel consegue entregar esse bom resultado. Por fim, a nossa previsão maluca, uma previsão que contradiz tudo que eu falei, uma previsão que não faz sentido nenhum com nada do que foi analisado até agora, que é só algo que foi enviado pra mim nos meus sonhos, que eu sinto no meu âmago e que não faz sentido lógico nenhum. E a minha aposta é o que todos vocês pensaram, e o que muitos de vocês escreveram nas previsões que vocês enviaram para o vídeo de hoje. Exatamente, a gente vai ter um safety car no final da corrida que vai mudar completamente o cenário desta prova. Alguém que estava liderando vai se ferrar. Aquele safety car, como em 2021, que mudou totalmente o cenário da corrida, ele vai acontecer. Ele vai acontecer nas voltas finais, sabe? Com algum dos três liderando numa situação que ele ia ser campeão. Daí tem o safety car, já passou da entrada dos boxes, sabe? E daí os outros dois entram, voltam com pneus mais novos. Daí será que segura, será que não segura? Como que vai fazer agora? Vai ter uma situação caótica ali, essa é a previsão maluca, ela não é pra fazer sentido. E como disse aqui o Felipe Gamer BR, se o Hamilton bater em Abu Dhabi causando um safety car, vai ser algo muito engraçado. Não estou torcendo para que o Hamilton bata, mas se ele bater, e esta for a razão pela qual o Verstappen perca o seu título mundial, ia ser muito engraçado. Agora a gente vai para as suas previsões, as que vocês enviaram para serem comentadas aqui no vídeo, pra gente ver o que vocês esperam da corrida de Abu Dhabi de 2025. A gente vai começar com a previsão do Arthur Furtado, que disse: o Max vai vencer com o Lando em terceiro e os pontos da Espanha vão fazer falta. A minha previsão é de que o Piastri vença, o Lando termine em terceiro ali, de qualquer jeito o Lando seria campeão nesses dois cenários. Mas esse é um comentário muito interessante, porque se a corrida for numa situação diferente, o Max vença a prova, ele termina em primeiro lugar e o Lando em terceiro, os pontos
da Espanha vão fazer falta. Os pontos daquele GP da Espanha em que ele deliberadamente enfiou o carro pra cima do Russell, né? Que ele perdeu a cabeça e jogou o carro pra cima do Russell, levou a punição e perdeu muitos pontos. Uma corrida que era pra ele terminar em 4º lugar, se eu não estiver enganado, ele termina lá pra baixo, ele termina em 9º ou 10º. Então ele perde muitos pontos. Pontos que poderiam fazer diferença agora nesse final do campeonato, que poderiam deixar ele numa situação muito mais confortável. Em que se ele vencesse uma corrida e o Lando estivesse em terceiro, por exemplo, ele seria campeão. Mas ele deixa de ganhar esses pontos. Eu sei que muita gente vai falar, mas também teve Áustria com o Kimi. O Lando Norris teve abandono, por exemplo, na Holanda, que ele não teve culpa, sabe? Aqui a gente tá falando de coisas que os pilotos foram totalmente culpados. Na Áustria, o Verstappen foi vítima do acidente, ele não teve nada a ver com a batida do Kimi. Assim como na Holanda, o Norris não teve nada a ver com a história. Na Holanda, o acidente, o motor do Norris estourar, ele não teve culpa nenhuma. Então eu acho que um exclui o outro, sabe? Não acho que essas duas coisas sejam levadas em equação. O ponto principal é, o Verstappen perdeu a cabeça na Espanha e aquele GP da Espanha colocou em risco a chance de título dele. Não colocou em risco, mas dificultou a situação dele no final. Porque ele perdeu a cabeça lá e esses pontos podem fazer falta nessa situação que ele termina em primeiro, aqui agora, e o Lando em terceiro. Então eu concordo com esse comentário. O próximo comentário veio do Pedro, em que ele fala, Hamilton, pódio na última corrida do ano. Cara, seria uma grande resenha. No ano passado ele fez uma boa corrida, ele termina em 4º lugar. Eu acredito que foi em 4º lugar, né? Deixa eu confirmar. Realmente, ele termina a corrida em 4º lugar, logo atrás do Charles Leclerc, que fez dobradinho de pódio com o Sainz. Eles não vencem a corrida, né? Faz 2º e 3º para Ferrari. A última corrida do Sainz pela Ferrari foi uma P2. E a última corrida do Hamilton pela Mercedes foi uma P4, GP de Abu Dhabi do ano passado. Então, o Hamilton tem bons resultados aqui, apesar de 2021 né, marcar muito, mas o Hamilton tem bons resultados sim em Abu Dhabi. Não sei se pega um pódio, que a gente viu nas últimas corridas não é animador, o Qatar principalmente não é nada animador, ele claramente está desanimado, só quer que o ano acabe a qualquer custo. Tudo que o Hamilton quer é que 2025 acabe de qualquer jeito, de qualquer forma, ele só quer que o ano acabe. Então, pra mim, eu não duvido na verdade que ele caia num Q1 de novo, sabe, faça só uma corrida de completar a tabela só pra entregar o que ele precisa entregar, esquecer 2025 e focar em 26. Mas, quem sabe ali a memória muscular não bate, ou o safety car maluco ali que aconteça no final não ajude ele, quem sabe? Não custa sonhar se você é torcedor do Hamilton, né? O próximo comentário veio do Thiago Bonelli. De alguma forma, por alguma razão, Yuki Tsunoda será o responsável por determinar quem será o campeão mundial. E se for ele causar safety car, hein? E se o Yuki Tsunoda causar safety car que der o título pro Max, por exemplo? Ou sei lá, o Yuki Tsunoda, por conta desse safety car maluco, e o Yuki já tinha parado, sabe, antes do safety car, ele aparece aleatoriamente ali em 3º lugar, e o trabalho dele é segurar o Lando Norris, pra deixar ele em 4º lugar enquanto o Verstappen vence a corrida. Existem cenários ali, eu tô apostando que ele vai ser a surpresa, que ele vai fazer uma boa corrida, minha aposta é que ele termine no top 6, então não é improvável ali, faz um pit stop cedo, safety car, pá, você aparece em 3º lugar ali. Daí ele entra no rádio ali, entra no rádio o McKay e fala, meu irmão, segura o Lando Norris com toda a sua vontade, com tudo que você puder fazer na sua vida. E eu não duvido que ele faria, mesmo não ficando na Red Bull, porque ele estaria brigando por um pódio. E ele não pegou nenhum pódio na temporada, seria terminar a carreira aí com pódio na Fórmula 1, sabe? É um cenário possível, não acho impossível, é um cenário bem possível. O Nirin, né, no caso, 9575 disse, se o Verstappen estiver liderando, Piastri no pódio e Norris em 4º, ouviremos, ok, so Oscar, Lando is faster than you. Se a gente tiver numa situação que o Verstappen tá em primeiro, sei lá, o Russell tá em 2º, e o Oscar em 3º com o Lando em 4º, eu não duvido que vai ter um rádiozinho do Sr. André Stella ali. So, Oscar, we need to swap positions to help Lando fight the championship. E o Lando comentou sobre isso. Hoje, nesta quinta-feira, nas entrevistas, ele disse que ele gostaria que houvessem ordens de equipe para ajudá-lo no seu título, mas isso vai depender do próprio Oscar. Falas do Lando Norris, inclusive eu ainda vou gravar uns shorts sobre esta fala hoje. Cara, tudo vai depender exatamente do que o Lando disse, da vontade do Sr. Oscar Piastri. Será que o Sr. Oscar Piastri está com vontade de ajudar o Lando? Depois de tudo que aconteceu, né? Depois, principalmente, de como o Monza afetou ele psicologicamente. Depois de todo esse desastre que foi o final de temporada.
E querendo ou não, ele ainda tem chance de ser campeão, mesmo que se ele estiver no cenário de terceiro. Claro que aí provavelmente a ordem de equipe entraria nas voltas finais, né? Ele tá em terceiro e o Lando em quarto. Isso aí entraria no final da corrida, faltando 5 voltas ali. Aí, beleza, entra a ordem de equipe. Mas aí entra o mental do Piastri. O Piastri cederia essa posição? Eu acho que ele cederia. Apesar de tudo isso que eu falei, eu acho que o Oscar cederia a posição. Se tá faltando 2, 3 voltas ali, eu acho que o Oscar ia abrir o espaço e deixar o Lando ser campeão. O que nesse caso, diferente do que foi em Monza, neste caso, eu concordo. Neste caso, eu concordo. Em Monza, você ainda estava brigando, você tinha vantagem do seu rival no campeonato e você deixou ele passar. Você perdeu uma diferença de pontos que te custou caro a longo prazo. Muito caro. Uma diferença de pontos que poderia estar te ajudando a precisar de uma posição menor hoje para você tentar ser campeão mundial. Uma situação mais fácil para você ser campeão mundial hoje. Então, o que ele fez em Monza foi burrice. E eu nunca vou achar aquilo certo. Jamais eu vou achar aquilo certo. Mas nesta situação, falta 2, 3 voltas pro fim. Você não vai ser campeão e teu companheiro pode ser? Nesse caso, eu entendo você ceder a posição. Nesse caso, eu entendo e não acho errado. E eu acredito que o Piastri cederia a posição nesse cenário. Agora, toda a certeza que a gente tem vem dos próximos 2 comentários. Primeiro do Miguel Luiz 001. Expectativa de uma corrida emocionante e Verstappen fazendo de tudo pelo título. Isso eu acho que é um fato. O Verstappen ele vai dar a vida, vai estar xingando tudo que ele pode do carro, né? Porque esse é o motivador dele, o Bono My Tires are gone, do Hamilton, né? Que ele sempre falava. Sempre que o Hamilton abriu o rádio pra falar, tô sem pneu, galera. Ele ia meter 30 voltas rápido e ultrapassar todo mundo na frente dele. Esse é o poder do Verstappen, só que ao invés de falar que os pneus estão ruins, ele fala que o carro tá uma merda. O Verstappen fala, galera, esse carro tá uma merda, volta mais rápido, ultrapassa 30 carros na pista. Esse é o Verstappen. Então, ele vai ficar a corrida inteira falando que o carro tá ruim, porque eu acho que isso é psicológico, né? O carro tá igual a todas as corridas, mas ele fala, não, tá uma merda, porque daí ele sente que ele precisa pilotar melhor, não sei. Deve ser assim que funciona na cabeça dele. Ele vai ficar falando que o carro tá ruim, vai dar vida, vai estar atacando de todas as formas que ele puder. O Oscar, o Lando, quem tiver... O Lando não vai nem brigar. O Lando vai ver no retrovisor ali a Red Bull chegando e vai puxar pro lado, tirar o pé do acelerador e falar, passa, vai, pode passar. Volta e segue ele. Agora com o Oscar ele vai brigar, porque os dois vão estar brigando por uma vitória, só que o melhor cenário para que qualquer um dos dois vença é a vitória. E a única certeza que a gente tem desse GP de Abu Dhabi, apesar da minha aposta de que o Lando sai dele como campeão mundial, é o que o João Frederico de Freitas trouxe. Uma coisa é certa, teremos um campeão ou um pentacampeão. Independente do que acontecer no final dessa corrida, a gente tem essa certeza, teremos um campeão inédito ou um pentacampeão. E essa é a única certeza que a gente pode ter, porque apesar da minha aposta, Fórmula 1, meu amigo, só é decidido depois que a bandeira quadriculada é dada. Até lá, qualquer um dos 3 pode ser campeão mundial. E eu tô muito ansioso pra ver o que vai acontecer nesse GP de Abu Dhabi. Numa temporada muito boa, apesar de todos os seus problemas envolvendo o regulamento. A gente chega na última corrida com uma emoção bem interessante, numa pista talvez não tão boa ali, né, do Hermann Tilke, uma pior que ele já fez. Mas, ainda assim, num campeonato muito interessante pra gente descobrir na última etapa da temporada quem vai ser o campeão mundial, Lando Norris, Oscar Piastri ou Max Verstappen. Mas aí tá minhas previsões pro GP de Abu Dhabi de 2025. Eu quero, como sempre, saber a sua opinião. Não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você gostou, não gostou, discorda, concorda. O que você tem a dizer, eu quero saber. Então coloca aí na caixinha de comentários. Lembrando também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Outra forma de ajudar também é se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que é totalmente simbólico, totalmente opcional, mas que faz muita diferença pro projeto poder continuar vivo. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui. E até o próximo vídeo.